Fala pessoal, hoje eu quero nesse vídeo falar uma das características de você ganhar dividendos todos os meses. Você ganhar uma renda passiva, é o que falam, que é a renda passiva, todos os meses. E uma das oportunidades que isso te dá é o fundo imobiliário. Eu quero falar aqui neste vídeo as características de alguns fundos imobiliários. Eu quero falar nesse vídeo o que isso é importante e o que tem de oportunidade de cada fundo imobiliário. Primeiro, para quem não me conhece, quem está me vendo pela primeira vez, sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei a satisfação imensa em responder. Dê o joinha, ativa aquele sininho lá, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pessoal, uma das características muito fortes dos fundos imobiliários, eles são o pagamento de dividendos mensais. Todos os meses, comprando as cotas, eles vão pagar um determinado valor. Cada um tem a sua particularidade. Primeiro, antes de eu falar dos tipos de fundos, eu quero falar que um indicador importante para que você analise o fundo imobiliário melhor para que você possa aplicar. Tem um indicador chamado PVP, que é um preço justo daquela ação. Menos de 1, ou seja, quando você entra no site e você assim, menos de 1 é porque ele está muito bom para poder, ele está muito abaixo do valor de patrimônio dele. Então ele tem uma forte tendência de que ele possa subir, porém ele também tem uma possibilidade, se ele está abaixo de 1, ou seja, quando tiver um PVP abaixo de 1, ele tem uma possibilidade muito grande das pessoas estarem rejeitando esse fundo imobiliário. Acima de 1 ou igual a 1, ele tem a possibilidade de ele estar igual, ou seja, ele está no valor justo do preço, ou seja, o preço daquela ação, daquele fundo imobiliário, ele está num preço justo, está acima, ele está muito supervalorizado, então ele tem uma tendência de cair. Como é que eu analiso se ele está abaixo, se ele está abaixo ou porque as pessoas estão rejeitando aquele fundo, ou se ele está num preço muito baixo? Simples. Dá uma olhada nos patrimônios daquela empresa, o que está acontecendo naquele... Isso é um papo para outro vídeo, mas eu quero que vocês entendam que existem umas maneiras de você analisar. O fundamento deste vídeo, o objetivo deste vídeo é falar os tipos de fundos imobiliários. No próximo eu falo como é que você analisa esses fundos imobiliários. Quais são os tipos de fundos? Você tem o CRI, que eles são chamados de recebíveis. Qual é a característica principal desse fundo? Esse fundo, você também recebe dividendos mensais. Esse fundo, ele tem como característica liberar crédito imobiliário para que a pessoa antecipe os pagamentos do mercado. É um exemplo bem prático. Digamos que eu tenha uma fatura, eu sou uma empresa, eu tenho uma fatura, eu sou um galpão, eu tenho uma fatura para receber, eu antecipo isso através do fundo de CRI e cobro juros para que eu possa pagar isso lá na frente. Basicamente é isso. Quais são os riscos desse fundo? Esses fundos, eles são automaticamente com risco, eles pagam mais, mas eles têm um risco um pouco maior, porque eles são atrelados ao IPCA. Ou seja, se a inflação cair, ele tende a pagar menos dividendos, ou seja, o valor de dividendos menor. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de pagar. Uma das características do fundo imobiliário é que ele tem uma gama de pessoas físicas muito pequena, são 3 milhões e 800 CPFs que aplicam no fundo imobiliário. Então, numa situação como essa, a tendência é que quando dá o indicador que os dividendos irão cair, muitos saem do fundo, a ação cai, ou seja, o preço do fundo imobiliário, da cota do fundo imobiliário acaba caindo, mas habitualmente ela volta ao seu preço normal, porque isso é só um momento do processo. Mas esse é o fundo do CRI. Então, por exemplo, nesse momento a gente tem um risco no fundo do CRI, que é
redução da taxa Selic, a tendência das inflações caírem. Então você tem uma tendência que aquele fundo tem uma oscilação. Mas volto a dizer, não quer dizer que vai abalar, que vai afetar, que vai acabar com o seu patrimônio. Lá no final eu vou falar um pouco, vou explicar um pouco o que eu sugiro para que você faça comprando cotas de fundos imobiliários. Outro ponto, outro fundo importante, tijolo. O que é o fundo de tijolo? São chama de fundo de lajes. São galpões, shoppings, salas comerciais. Esses fundos eles têm um dividendo menor, também paga mensal, porém as cotas são menores, porém tem uma tendência a crescer, porque a gente tem uma tendência de o IPCA cair, de Selic cair, ou seja, isso está muito ligado ao crédito, ou seja, ao varejo, perdão, muito ligado ao varejo no mercado. Então a tendência é que tenha muito mais movimentação. Quer ver um exemplo bem prático? Digamos que eu tenho um galpão logístico. O aumento desse galpão logístico valoriza a minha ação. Então, esse fundo imobiliário atrelado a esse galpão logístico, essa rede de galpões logísticos, ela tem uma tendência a crescer. Então, ou seja, majoritariamente você precisa analisar o que esse fundo ele tem de características, ou seja, se a gente está numa tendência de crescimento de mercado, de varejo, a tendência é que os galpões cresçam também e você tenha necessariamente um crescimento financeiro de dividendos. Outro fundo importante, que é o fundo de fundo, ou seja, fundos que administram ou buscam cotações de outros fundos, são os FOFs. Tem os fundos híbridos que tem a característica, o nome já diz, ele tem um pouco de CRI e um pouco de lajes. Esses são fundos importantes também, mas ele tem uma característica muito de oscilação. Um ponto importante que vocês precisam, uma recomendação que eu falei que daria recomendação no final, não é recomendação de compra. Se você está começando, o que é importante nos fundos imobiliários? Ele não tem taxa, você não paga, pelo menos onde eu compro, na minha corretora, eu não pago para poder comprar um fundo imobiliário, não pago nada, eu não pago imposto de renda para poder receber os dividendos, ou seja, zero. Claro, se eu tiver lucro sobre os fundos imobiliários e vender, eu tenho que pagar a minha DARF. A DARF continua sem o critério é o mesmo. Porém, eu recebendo dividendos todo mês, eu não pago nada. Então, cara, existem fundos que valem R$10 e que pagam lá 10 centavos. Pô, Marcelo, 10 centavos? Cara, começa. Faça uma aplicação por mês de R$10. Quando você vê, você está recebendo R$1, você está recebendo R$2, R$3. A maioria dos fundos está numa faixa de 80, 90, R$100. Esses pagam dividendos um pouco maior. Pô, são maiores os valores dos dividendos. Porém, eles também podem oscilar. Então, compre um fundo imobiliário por mês e vá fazendo o preço médio ao longo da sua vida. Se você é CLT, compre um fundo por mês, que não vai afetar, não tem custo nenhum, só rentabilidade. E todo mês você faz uma aplicação de R$100. Então, é isso que eu sugiro para os fundos imobiliários. Característica principal, cara, sempre tem dividendo, ou seja, todo mês terá dividendos dos fundos imobiliários, ou seja, todo mês você recebe um valor atrelado àquele valor aplicado, ou seja, cada um. Analise, lembra no início do vídeo? A PVP, sempre menor, ele tem uma característica a subir, ou seja, menor, o PVP abaixo de 1, você tem que entender se ele está abaixo porque estão rejeitando, rejeição, só para vocês entenderem o porquê da rejeição. Pode ser que, por exemplo, tem uma série de galpões logísticos que está atrelada a uma empresa que está decretando falência, ou seja, galpão logístico que cuida de uma empresa do varejo que está falindo, por exemplo. Então, essa característica, ela vai ter uma rejeição do mercado, menos pessoas irão comprar. Ou, se ela está abaixo, isso vocês precisam entender, se ela está abaixo porque ela passou por um momento de crise, ou seja,
tivemos aí o varejo em crise, tivemos um varejo com dificuldade e agora ela vai começar a tendência a crescer. Então, ela está abaixo, ela está realmente num valor muito bom para se comprar e você vai lucrar com ela. Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído com esse vídeo. Se tiver dúvida, coloca nos comentários que eu falo mais sobre o assunto. Eu invisto bastante em fundos imobiliários, eu invisto bastante em fundos e é um negócio que me dá uma rentabilidade muito interessante, eu manipulo muito bem. Mas eu quero falar em outros vídeos sobre ações, sobre renda passiva, sair um pouco do foco do day trade, que é uma característica muito latente no meu canal, mas eu quero mudar um pouco daquilo que realmente me traz resultado. Quero falar mais sobre esse assunto. Beleza, galera? Mais uma vez, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha para fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Beleza? Obrigado mais uma vez, fui!